Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Peço perdão aos amigos, peço perdão aos seguidores deste canal por ter demorado a gravar vídeos, mas quero falar que estou bem, quero falar que não aconteceu nada de ruim, mas que há tempo para tudo, né? Mas nós devemos se colocar de pé e fazer aquilo que o Senhor confiou na nossa mão. Eu tenho uma palavra para o seu coração no dia de hoje, aleluia, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou o Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? E isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até que aconteceria a cidade. E fez Senhor Deus nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e este se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer, que em uma noite nasceu e uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Glórias a Deus. Aleluia. Meus queridos, para nós entendermos o capítulo 4 do livro de Jonas, eu vou citar algo nos capítulos anteriores, 1, 2 e 3. Diz a palavra do Senhor que Deus ordenou a Jonas. Eu vou resumir tudo para nós entendermos o contexto do capítulo 4 e por que a indignação de Jonas a respeito da atitude de Deus. Eu quero falar que muitos de nós, muitas vezes queremos algo que aconteça, mas não é a minha vontade e não é a sua vontade. No livro de Jonas, capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Deus deu ordem a Jonas para sair da sua cidade, para ir pregar a cidade de Nínive. Por que era a cidade de Nínive? O povo estava pecando demais, estava pecando, aleluia, estava entristecendo o coração de Deus. Então Deus deu a ordem a Jonas para ir pregar aquela cidade, que iria acabar com aquela cidade, porque o pecado cheirava mal, subia nas narinas de Deus. É assim que acontece também, meu querido. O pecado, quando nós pecamos, o pecado sobe nas narinas de Deus, e isso incomoda a Deus, porque o que afasta o homem de Deus, o que afasta o ser humano de Deus é o pecado.
Mas Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade de se arrepender. Deus nos dá o direito de pedir perdão pelos nossos pecados. Somos pecadores, erramos, somos errantes, mas devemos aprender a pedir perdão a Deus e a não praticar mais a iniquidade, o pecado. Então assim fez Jonas, meu querido. Jonas recebeu a ordem de Deus, mas Jonas fugiu da presença. Aliás, tentou fugir da presença de Deus. Jonas temeu que Deus falou. Como é que um homem vai falar para uma cidade inteira, mais de 20 mil homens, mais de 20 mil pessoas, dizendo que vai acabar com aquela cidade? Jonas temeu, aleluia, com medo de alguém apredejar, com medo de alguém tentar matá-lo. Aleluia. Mas Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus e foi para Tarsis. Foi para outra cidade. A cidade que Deus ordenou a Jonas ir era Nínive. E ele foi para Tarsis. Mas Deus mandou um vento naquele barco, a qual ele tentou fugir, a qual ele tentou desviar do caminho. Deus mandou um vento, aleluia, e aqueles pessoal que estavam todos num barco, aleluia, glórias a Deus, onde Jonas estava, ficou com medo. E assim tiveram sorte, lançaram sorte para saber por que mal veio aquele vento. Assim aconteceu que descobriram que foi por causa de Jonas. E Jonas foi jogado ao mar. Deus mandou um vento, Deus mandou um peixe para engolir Jonas. E ali um peixe grande, um peixe enorme, diz a palavra do Senhor, que engoliu Jonas. E Jonas esteve ali no ventre do peixe por 3 dias. Aleluia. Mas Jonas, dentro do ventre do peixe, clamou ao Senhor. O Senhor ouviu a oração de Jonas e Jonas teve a segunda oportunidade. E assim aconteceu. Jonas teve a segunda oportunidade e foi para a cidade de Nínive pregar o que Deus ordenou. Dizer que os pecados estavam demais, que o pecado subiu nas narinas de Deus e que era para ele mudar. Aleluia. E que Deus iria acabar com aquela cidade. Quando o rei, o governador, percebeu que era sério o que iria acontecer, ele fez um clamor. Toda a cidade fez um clamor. Toda a cidade de Nínive jejuou. Toda a cidade de Nínive começou a orar. Toda a cidade de Nínive começou, aleluia, a jejuar. Inclusive, o rei ordenou que os donos dos animais também jejuassem com os animais. Aleluia. Então, jejuou os animais, jejuou o povo de Nínive e começou a clamar. Começou o quê? A se arrepender, aleluia, dos pecados. É isso que Deus quer, que nós se arrependemos do pecado. Então foi por isso que Jonas, ele se descontentou da atitude de Deus. Mas Deus mandou uma resposta para Jonas. Aleluia. Jonas foi à cidade de Nínive, pregou, falou que Deus ordenou, mas o que Jonas queria era que Deus acabasse com aquela cidade. Mas Deus não acabou com a cidade de Nínive. Por quê? Porque Deus viu o arrependimento daquele povo. Deus viu, aleluia, que aquele povo pecava sem saber. Aquele povo não tinha o discernimento, glórias a Deus, de saber o que era pecado. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que Jonas se desgostou-se extremamente da atitude de Deus, que não acabou mais com a cidade de Nínive. E orou ao Senhor, e disse ao Senhor: não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Olha o que o ser humano, olha o que acontece na vida de um ser humano. Jonas, ele pregou. Jonas,
ele fez o que Deus ordenou, depois de ter, aleluia, ser jogado no ventre do peixe. Entenda só. Jonas primeiro, ele recusou a ir à cidade de Nínive. Tentou fugir da presença de Deus e foi para Tarsis. Aleluia. E ali um peixe engoliu a Jonas. E Deus ouviu o clamor de Jonas e Jonas voltou para ter a segunda oportunidade. Então, neste momento, Jonas queria botar desculpa porque ele fugiu da presença de Deus, porque ele tentou fugir da presença de Deus. Jonas aqui diz bem assim: não foi isso que eu disse, ainda estando na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Eu fugi, Senhor, porque sabia que o Senhor não iria fazer o que o Senhor fez, fazer o que o Senhor falou, que iria fazer com aquela cidade. Porque sabia que és um Deus piedoso, sabia que é um Deus misericordioso, sabia que é um Deus longânimo e grande em benignidade. Olha o que o Senhor é. Olha o que nosso Deus, ele transmite para mim e para você. Ele é um Deus piedoso. Ele tem piedade de mim. Ele tem piedade de você. Ele tem misericórdia de mim e de você. Por isso que nós estamos vivos até hoje. Por isso que nós estamos de pé até hoje. Pela misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, aleluia, glórias a Deus, nós perecemos. Aleluia. Mas o Senhor, como diria para o Senhor, ele é longânimo, ele é piedoso, ele se arrepende do mal. Glórias a Deus. Aleluia. E olha o que Jonas desejou. Jonas diz, aleluia, peço-te, pois, Senhor, que tire-me a minha vida. Aleluia. Porque melhor me morrer do que viver. Jonas preferiu que Deus matasse aquela cidade, matasse aquele povo, para que se cumprisse o que ele falou. Aleluia. Mas o intuito de Deus não era matar aquele povo, é que aquele povo viesse se arrepender. O intuito de Deus é converter aquele povo a se arrepender, a mostrar, a ver que só há um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e que as atitudes daquele povo estavam erradas. Glórias a Deus. Mas Jonas não queria saber, Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. Mas não era isso que o Senhor quer fazer. Não é isso que o Senhor não quer nos matar. O Senhor não quer, aleluia, matar o teu povo. O Senhor não quer matar a tua criatura. O Senhor quer ensinar a andar no caminho correto. Muitos profetas querem que aconteça o que eles profetizaram aqui na terra. Muitos profetas do Senhor chegam até você e dizem: o Senhor disse isso, isso, aquilo. Aleluia. Ao pecador, a nós que estamos talvez pecando sem perceber. Aleluia. Muitas vezes não acontece e o pregador fica indignado, como ficou, aleluia, Jonas. Mas, Senhor, vão dizer que eu sou falso profeta, vão dizer que... Não, Deus quer que você pregue o que ele te ordenou. Quer que você fale o que ele te ordenou. Mas fala aquilo que o Senhor te ordenou. Aleluia. Se não aconteceu, porque Deus mudou o trajeto, Deus mudou a situação. Muitas vezes Deus permite um profeta falar para mim, para você algo, para ver se você está se apegando à profecia ou se apegando a Deus. Nós devemos se apegar a Deus. A verdadeira profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então Jonas preferiu a morte. Mas diz a palavra do Senhor, aleluia, Jonas saiu da cidade de Nínive, se assentou-se ao oriente da cidade, ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até que vê que acontecerá à cidade. Ele se assentou para ver se Deus iria destruir aquela cidade. Mas Deus fez nascer a borboleta que subiu por cima de Jonas para que fizesse a sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou extremamente por causa da borboleta. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte,
ao subir da alva, ao qual feriu a boboreira, e este se secou. Aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e se desmaiou e se desejou com toda a sua alma. Aleluia! Morrer dizendo, melhor me morrer do que viver. Jonas queria morrer mais uma vez, porque Deus mandou aquela boboleira para fazer uma sombra para Jonas. Mas Deus, no outro dia, enviou um bicho para matar a boboleira. Olha a resposta de Deus para Jonas. Jonas queria que Deus cumprisse o que falou, queria matar aquela cidade de Nínive, mas Deus, não, mas como eu falei, não era a intenção de Deus matar o povo, era converter, para que ele venha se arrepender dos maus caminhos. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós viemos se arrepender do mau caminho, que nós viemos se arrepender dos nossos pecados. Diz a palavra do Senhor. Então disse Deus a Jonas, é caso de razoável que assim te enfades por causa da boboleira? E ele diz, é justo-me que enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da boboleira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em um dia uma noite nasceu, e uma noite pereceu, ou em uma noite morreu. Jonas teve piedade daquela boboleira, daquela planta, que nasceu num dia e morreu no outro. Como o Senhor falou aqui. E disse o Senhor, olha a resposta de Deus para o descontentamento de Jonas. Que Jonas se descontentou, queria que Deus matasse aquele povo, destruísse aquela cidade. O Senhor diz, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O Senhor diz, eu não vou destruir, porque este homem não são conhecedor. Eu não vou repreender, porque eles não são conhecedores da palavra. Muitos pegam sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra, mas muitas vezes eu e vocês, quem conhece a palavra, que serve a Deus, nós cristãos, nós mais conhecidos como crentes, muitas vezes pecamos e Deus vai cobrar da minha e da sua mão, com certeza vai cobrar. Por quê? Porque nós somos conhecedores da palavra. Deus não queria matar aquela cidade, eu repito a falar, mas que aquela cidade, aquele povo viesse mudar as suas atitudes. Então o Senhor diz, aleluia, não terei eu de compaixão de uma cidade que não sabe discernir, aleluia, entre a mão esquerda e a mão direita. Ou seja, aquele povo não sabia o que era certo e o que era errado, o que era pecado e o que não era. Aquele povo não sabia discernir entre, como diz o Senhor, entre a mão esquerda e a mão direita. Aquele povo não tinha conhecimento da palavra, aquele povo não tinha conhecimento, aleluia, na palavra de Deus. Ninguém foi àquela cidade a pregar, a ministrar, nenhum profeta. Mas Jonas, aleluia, foi escolhido para ir àquela cidade. Então assim fez Deus. Não terei a compaixão desses 20.000 homens que não sabem discernir. Ou seja, o Senhor, Ele, aleluia, vai cobrar daquele que conhece o pecado. E continua pecando mais e mais e mais. Aquele que não conhece, o Senhor vai ter por inocente. Mas aquele que conhece, Deus não vai ter por inocente. Por isso devemos mudar nossas atitudes. Devemos, aleluia, clamar, orar mais, buscar mais o Senhor, para que a carne não venha falar mais alto. Muitas vezes é necessário buscar, muitas vezes é necessário buscar mais, orar mais, jejuar mais, se fortalecer mais, se consagrar mais, para a carne não falar mais alto do que o Espírito. E eu quero falar para os irmãos através dessa palavra, que não se indigne do querer do nosso Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe, aleluia, o que vai acontecer muito antes de você imaginar. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, mas Deus sabe. Deus sabe o que você vai falar daqui
a 1 hora, 10 minutos ou 10 segundos. Antes de você pensar em falar, Deus já sabe o que você pensou e que você iria falar. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoe. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. Deixe o seu joinha. Ative o sininho para receber mais notificação. E eu vou fazer de tudo para ter cada semana ter um vídeo meu. Obrigado. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus proteja e não desobedeça. E não descontente com o querer de Deus. E não se designe com o querer e com o agir de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Nós reclamamos muito das atitudes de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo na nossa vida sem o querer dele. Muitas vezes nós queremos que Deus agisse de uma forma na vida do irmão, aleluia, mas Deus quer agir de outra forma. Muitas vezes nós queremos que Deus repreenda o irmão, mas Deus não quer, aleluia, matar. Deus muitas vezes não quer repreender, mas Deus repreende quem Ele ama. Mas Deus quer que aquela pessoa mude a atitude. E Deus vai fazer a coisa certa. Não descontente, não entristeça. Não fique triste pelas atitudes que Deus vai tomar na vida do irmão ou na sua vida. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus proteja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.